Então, que Jesus nos abençoe nessa tarde, nesse momento, nesse período que passaremos aqui conjuntamente, que a presença do Mestre, desse nosso amigo de todos os momentos, desse benfeitor de nossas vidas, possa envolver a cada um de nós, para que tenhamos realmente uma tarde luminosa, para que daqui saiamos mais conscientes quanto ao trabalho a fazer, mais inspirados para a tarefa com o Mestre, e para que Ele possa encontrar em cada um de nós, os que aqui estamos, encarnados ou não, corações mais dispostos, mais prontos a servir. Eu não poderia iniciar sem antes expressar aqui a nossa gratidão na pessoa da Conceição pelo convite que foi feito. Há muito tempo a gente vinha meditando aí sobre a possibilidade de encaixar uma agenda por aqui. Então, para nós é uma imensa alegria podermos estar pela primeira vez aqui na cidade de Ipatinga, também amanhã em Coronel Fabriciano, e já agradecemos por todo o carinho recebido e esperamos de alguma maneira poder retribuir, trazendo reflexões que possam chegar aí a cada coração, levando consolo, levando estímulo e também mais consciência para todos nós na tarefa com o Mestre. E nessa tarde, Conceição nos pediu que fizéssemos um momento de reflexão, mas também um momento interativo em torno dessa proposta de estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Atividade essa que vem sendo desenvolvida pelos NEPs, pelos EMEGES, pelos miudinhos, também o projeto Evangelho Rede Vivo da FEB, enfim, tantos os nomes, mas é preciso nunca percamos o foco da essência e da finalidade primordial que nós buscamos. Então nós vamos fazer uma fala inicial, digamos assim, uma introdução, trazer algumas considerações, compartilhar algumas experiências sobre o próprio trabalho que temos desenvolvido lá com o NEP Paulo de Tarso já há alguns anos. Desde julho de 2014, nós estamos nesta seara do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E aí depois a gente deixa um momento aí mais ao final, digamos assim, uns 40, 45 minutos, para a gente poder interagir, a gente abre para perguntas, para contribuições. Então vamos lá. Pensando nessa proposta do estudo do Evangelho, um primeiro aspecto que a gente gostaria de trazer aqui, claro, recorrendo aos recursos que o Espiritismo, a doutrina espírita nos traz, é entendermos nesse processo. Por que nós temos visto todo esse movimento de crescimento, de expansão desse modelo de estudo? Qual a finalidade disso dentro do próprio Espiritismo? Afinal, esse é um ponto que sempre a espiritualidade frisou muito com Kardec. Quando a gente volta às obras basilares da codificação, mesmo aquelas que compõem toda a constelação que Kardec nos deixou, para além das 5 obras básicas, digamos assim, nós vamos perceber sempre uma ênfase muito grande da espiritualidade superior, destacando para nós a importância do estudo das lições de Jesus. A figura do Cristo, bem como o conjunto de valores e de princípios que são o fundamento do Evangelho, são a todo tempo trazidos para nós como sendo de fato o eixo que deve conduzir a nossa atividade espírita, bem como a nossa vida pessoal, para além mesmo só do momento de vivência espírita que temos ao longo da semana, nas reuniões que frequentamos, nas atividades que realizamos. É preciso expandamos isso para a nossa vida como um todo, porque Emmanuel não deixa de frisar isso logo no prefácio da primeira obra em que se dedica a comentar versículos do Novo Testamento à luz do Espiritismo. No prefácio da obra Caminho, Verdade e Vida, ele faz questão de deixar claro para nós que muitos dos nossos equívocos e tropeços mais graves até aqui têm surgido em decorrência de louvar o Cristo nas igrejas, nos templos que frequentávamos e menoscabá-lo nas ruas. E ele então define para nós que para Jesus, conforme o Evangelho,
não há mais distinção, ou não deveria existir distinção entre aspas, o sagrado e o profano, entre a vida religiosa e o restante da vida. Na verdade, é um todo só. Não se põe remendo num pano inteiro, como temos lá a lição do Evangelho. Não se põe remendo numa veste. É preciso a veste inteira, ela tenha uma unidade. É preciso que a vida inteira do indivíduo, ela reflita um compromisso, né? Uma integralidade de compromisso com Jesus. Então, Emmanuel faz essa distinção para nós, que para Jesus não existiam linhas delimitantes, não existiam linhas divisórias entre oficina e templo. Toda a terra, toda a sua vida era ao mesmo tempo uma oficina de trabalho e um altar de adoração. Então esse é um elemento que a gente precisa já incorporar para alcançarmos a grande finalidade do Evangelho, que se estende para muito além da casa espírita, que se estende para muito além do momento que a gente participa da reunião de um NEP, de um EMEG, de um miudinho. É algo que deve permear, que deve fecundar a nossa vida como um todo. E os espíritos, como falávamos, fizeram questão de frisar, ao longo de toda a codificação, a importância do Cristo para a vida de nós espíritas, daqueles que nos colocamos nas fileiras do Espiritismo, como esse guia, como esse modelo, e a destacar essa importância, então, de criarmos intimidade com as suas lições. Porque já que ele é um modelo a ser seguido, essas lições devem ser, então, por nós bem entendidas, bem conhecidas, para que sejam incorporadas em um novo modelo de vida, que vamos construindo conforme o que aprendemos de Jesus. Algo que Paulo já falava 2000 anos atrás, alcançando bem a essência do Evangelho. Ele dizia assim em uma de suas epístolas: revesti-vos de Cristo Jesus. Nós, enquanto discípulos, somos convidados a gradualmente nos revestirmos de Cristo. Irmos de tal modo incorporando as suas ideias, as suas lições, que a nossa vida ela passe a ser cada vez mais um reflexo, uma imagem do que seja a vida proposta e vivida por Jesus. Essa é a ideia, essa é a grande meta para todos nós. Só que, e aqui entra uma visão histórica, digamos assim, mas não uma visão histórica só do ponto de vista material, uma visão histórica iluminada pela consciência espiritual, pela visão espiritual das coisas e dos processos e mecanismos de evolução no mundo, como Emmanuel faz lá no livro A Caminho da Luz, né? Aliás, essa que é uma obra maravilhosa, em que Emmanuel logo ao início diz: olha, nós não nos propomos aqui a uma visão histórica apenas conforme os fundamentos e as perspectivas da historiografia terrena. Nós vamos buscar uma visão histórica iluminada pelo conhecimento dos bastidores da vida, a influência do mundo espiritual, que é de onde, em verdade, parte a coordenação de todos os movimentos na Terra. Todo o processo de desenvolvimento, de evolução, tudo que se estabelece na Terra tem o seu nascedouro no mundo espiritual. Claro, os que aqui estamos encarnados num tempo, num espaço, contribuímos para a concretização disso, mas o grande fluxo de inspirações e de ideias procede do mundo espiritual, em especial a coordenação de tudo isso, que parte de Jesus, passando por inúmeros intermediários, chegando então àqueles que estão momentaneamente encarnados, que vão consolidando isso na Terra. Missionários que vêm e encarnam para levar adiante empreitadas de progresso neste ou naquele ramo da ciência, da filosofia, da religião. Os espíritos de condição mais mediana, como nós outros, que encarnamos também para contribuir de alguma maneira com o nosso tijolinho no edifício do progresso. Então, a história vista do mundo espiritual, ela ganha horizontes e dimensões muito mais amplos do que simplesmente analisar com a estreiteza dos sentidos humanos, né? Com a estreiteza, a limitação do olhar puramente material. Então, é esse tipo de perspectiva histórica que nós vamos aqui recorrer, a perspectiva histórica que o Espiritismo nos traz, para que possamos nos entender em que momento estamos, especialmente aqui na questão do movimento espírita, no que diz respeito a esse estudo do Evangelho. E a gente percebe que veio Cristo,
estabelecendo um marco fundamental para a história da humanidade. Não há nada que se equipare em termos de momento marcante da história da humanidade à vinda de Jesus. Talvez o único paralelo que poderíamos estabelecer é o próprio momento da criação do planeta. Aliás, é o que Emmanuel, de certo modo, diz no livro que nós mencionamos, A Caminho da Luz. Ele diz assim que foram 2 reuniões até ali dos Cristos planetários, isto é, dos espíritos que coordenam toda a evolução no sistema solar. Até então eles haviam se reunido 2 vezes com relação aos assuntos referentes à Terra. Primeira reunião para deliberarem a própria criação do planeta, quando a massa informe seria desprendida da nebulosa solar e o Cristo, o divino escultor, junto com os seus inúmeros auxiliares, iriam então plasmando gradualmente esse planeta escola em que hoje nos desenvolvemos. Essa foi a primeira reunião. A segunda reunião foi para deliberar a vinda dele próprio, do Mestre, à Terra. Então foram 2 reuniões, uma para definir questões relativas à criação do planeta, outras para definir a vinda de Jesus. Então é como se Emmanuel traçasse um paralelo. Olha, a vinda de Jesus à Terra só encontra um paralelo, algo próximo com a própria criação do planeta. Se no primeiro caso nós tivemos a criação física do planeta, podemos dizer que com a vinda de Jesus o planeta nasce espiritualmente, moralmente para um novo tempo. É uma espécie de nova criação da humanidade terrestre com a vinda de Jesus. Então ele veio, estabeleceu esse marco inigualável, deixou-nos o Evangelho, ele e outros tantos colaboradores que atuaram ali contemporaneamente a ele e depois, ao longo dos séculos, especialmente nos primeiros 3 séculos, quando nós tivemos o tempo áureo do cristianismo primitivo, os tempos luminosos dos mártires, dos heróis e heroínas da fé. Ele estabelece esse marco e aí passam-se os séculos. A mensagem pura que o Mestre nos traz foi, de algum modo, sendo maculada, sendo envolta pelas incompreensões, pelos interesses humanos. E a gente foi, de certo modo, perdendo um pouco o contato com a essência do Evangelho. De modo que chegou um tempo em que considerávamos razoável, em nome do Evangelho, para a maior glória de Deus, até perseguir e torturar em nome do Cristo, em nome do Evangelho, em nome da cruz. Então, tal foi esse desvio que foram necessários muitos missionários, muitos corações abnegados descerem à terra, enviados por Jesus, para gradualmente irem resgatando para nós essa essência da qual nos havíamos afastado. Presos excessivamente a formas exteriores, a toda uma ritualística da fé que suplantava a essência, a incorporação da mensagem, a gente havia se perdido nesses meandros. E aí vieram vários espíritos, de certo modo, para nos relembrar do que é o foco. Um deles, que não poderíamos deixar de mencionar, Francisco de Assis, que encarna exatamente nesse momento mais difícil, quando deliberamos, em nome do Cristo, perseguir, ferir, ele encarna e propõe como princípio, digamos assim, conjunto de princípios norteadores da ordem que ele funda, a ordem dos franciscanos, ele propõe um conjunto de versículos do Evangelho. Não, o que vai orientar a nossa ordem são esses versículos aqui do Evangelho. E ele causa espanto com isso, porque muitos não consideravam isso possível. Para muitos o Evangelho era esse algo distante assim, que fazia parte ali da ritualística da fé, mas que não era visto como algo com muito mais proximidade com a nossa vida do que até então se considerava. Era um livro utilizado às vezes para essa ou aquela leitura, para esse ou aquele processo formal ou convencional de experiência religiosa no âmbito da exterioridade, mas muito pouco utilizado esse livro ou entendido como um livro que deve ser uma cartilha de vida. Então Francisco chega e propõe novamente a vivência do Evangelho como centro da nossa vivência cristã. A aplicação daquilo que Jesus disse.
e causa espanto. É incompreendido, passa por inúmeras dificuldades, lutas, mas consegue levar adiante a mensagem e deixa um legado imperecível. Ele, juntamente com os tantos franciscanos que entraram no caminho de suas pegadas, trouxeram uma renovação, digamos assim, para o seio do cristianismo. Passam-se os séculos, o processo continua, ainda de afastamento, ainda de uma série de elementos exteriores que fomos vinculando ao Evangelho, e então o alto, como Jesus havia previsto, inicia um projeto de resgate do Evangelho. Não sabemos ao certo quando isso se iniciou. Jesus já havia falado sobre isso quando esteve entre nós, porque já sabia que, de algum modo, nos distanciaríamos da essência. Mas chega um determinado momento em que ele delibera, juntamente com as cortes que o amparam no processo de condução da humanidade terrestre, ele delibera: são chegados os tempos de trazermos de volta o Evangelho às multidões, aos corações aflitos, em especial nesses tempos que a humanidade haverá de viver, tempos de transição, tempos que marcarão o fechamento de um ciclo, a abertura de um novo tempo, de uma nova era para a humanidade, mais consciência espiritual, em que alguns paradigmas fundamentais serão modificados. O principal deles, o paradigma do Espírito, que será agora, enfim, implantado na Terra. Não mais a matéria a suplantar, a obscurecer, digamos assim, todos os potenciais do ser espiritual, mas agora, enfim, o ser espiritual tomando consciência de si, para expressar-se em suas imensas potencialidades, para desenvolver-se, para conseguir ver na matéria uma companheira, um recurso educativo, mas não a meta e o objetivo de sua vida. Não aquilo que absorva-o por completo num sono em relação às questões espirituais. Então inicia-se um projeto de resgate do Evangelho. Mas, ali na Idade Média, até mesmo o texto do Evangelho, que dirá o espírito do Evangelho, estavam inacessíveis. Ambos. Era preciso iniciar resgatando-se primeiramente o texto. Porque talvez não pensemos nisso, mas hoje nós podemos, cada um de nós aqui, os grupos que se formam, nós podemos contar ali com as nossas traduções da Bíblia, várias traduções, a do Haroldo, a de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino. Nós podemos ter esse livro em mãos, cada um traz o seu, reunimos-nos e podemos então meditar e estudar sobre esses textos. Mas houve um tempo em que esses textos não eram acessíveis a qualquer pessoa, à multidão. Estavam restritos, estavam retidos por alguns, que se colocavam então na posição de emissários e de intérpretes desses textos, transmitindo as suas visões à multidão. Então era preciso primeiramente um movimento de trazer de volta os textos, de torná-los acessíveis, para que então partíssemos para um segundo momento essencial, penetrarmos novamente, agora ainda mais profundamente, no espírito desses textos, no sentido espiritual desses textos. E é aí que nós vamos reconhecendo a importância de algumas personalidades históricas às quais hoje nós tanto devemos. Se podemos constituir aí os nossos nepes, os nossos miudinhos, muito devemos a essas personalidades históricas que tiveram um papel capital nesse grande projeto. E pensando em um projeto orientado e coordenado pela espiritualidade, nós não estamos falando de algo dentro de um período de 50 anos, dentro de um período de 100 anos. Os projetos da espiritualidade, em especial aqueles mais importantes para a história da humanidade, eles se desenvolvem no transcurso de séculos. Porque veem eles as coisas de um panorama diferente. O ponto de vista, como diz Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, é distinto. O que para nós parece algo longo, demorado, aqui numa encarnação, 50 anos, 60 anos, para algo avançar, poder ter alguns desenvolvimentos, para o mundo espiritual não é nada, é um piscar de olhos. Então, quando eles pensam em um projeto, eles estão pensando em algo que vai demandar muitas gerações aqui entre os encarnados.
Um projeto no qual, muitas vezes, os espíritos que nele atuarão virão mais de uma vez para dar continuidade a esse desenvolvimento. E é o que vemos no que diz respeito ao Evangelho. Nós podemos, por exemplo, identificar algumas figuras aqui que tiveram essa importância. Jan Hus, Jerônimo de Praga, John Wycliffe, que foram nomes que ali, no contexto da Idade Média, começaram a questionar algumas coisas em relação à visão predominante no cristianismo de então. A visão teológica construída até ali, aquela que prevalecia, alguns excessos, alguns desvios, como por exemplo a venda de indulgências ou de espaços no céu, começam a questionar esse tipo de coisa, dizendo em que bases isso se fundamenta no Evangelho, na fala de Jesus. Onde estaria isso? E naturalmente despertam resistências, encontram dificuldades, são perseguidos. Porque mais tarde Allan Kardec diria: o batismo de toda grande ideia é a perseguição, que será tão mais intensa, tão mais acirrada, quanto mais importante for essa ideia. Quanto mais ela venha renovar as coisas, mais perseguida ela será, mais resistências ela despertará. E não seria diferente no que diz respeito ao Evangelho. Afinal, o Evangelho é o que há de mais importante que a humanidade terrestre já recebeu. E qualquer coisa que vise trazê-lo novamente às consciências, despojado dos excessos, dos desvios humanos, das incompreensões, qualquer coisa que vise trazê-lo límpido, claro, puro para as consciências, enfrentará resistências. Isso desde séculos, desde os tempos de Jesus. Mas em especial nesse movimento de resgate, enfrentaram esses espíritos com muito denodo, perseguições. Em especial, Jan Hus, aquele que viria a ser a encarnação futura, o próprio Allan Kardec. Ele, que em decorrência de suas ideias, começa a sofrer uma perseguição muito intensa. Em determinado momento, é convocado a um concílio que ocorreria na cidade de Constança, na Alemanha. Tivemos, inclusive, a ocasião de estar lá, inclusive no local onde ocorreu o concílio e onde ele foi julgado. E ele adere, vai até o concílio. Muitos diziam para que ele não fosse, porque imaginavam talvez já o que aconteceria, mas a princípio ele teria um salvo-conduto para ir até o concílio. Estaria garantida a sua segurança e tudo mais. E assim ele vai, buscando debater as ideias. E qual não é a surpresa dele e de alguns talvez, outros já esperavam até isso, ele acaba sendo preso, passa por um longo processo de perquisições, de audiências, de todo modo tentando demovê-lo de suas ideias, fazer com que ele renegasse as suas ideias, e ele se mantém absolutamente firme, como uma rocha, como um muro de aço, firme, porque no fundo sentia ali um compromisso com a verdade, da qual não poderia recuar. E é até bonito porque temos acesso a algumas de suas cartas, que foram trocadas nesse período em que esteve preso, e a maneira como ele vai consolando alguns discípulos, alguns conhecidos, com um valor, assim, um heroísmo moral impressionante. Algo que talvez mais tarde a gente poderia melhor entender na fala do espírito Erasto para Allan Kardec, quando diz assim, numa carta enviada a ele, quando Kardec estava em San Andrés, num retiro, uma espécie de retiro espiritual para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele recebe uma carta vinda do espírito Erasto, pelo médium Dambel, que geralmente era o médium de Erasto, e Erasto diz: quando te escolheram, ou quando te escolhemos, sabíamos que a tua fé é dessa que fazem caminhar por sobre as águas, e que qual muro de aço, ela resistiria a todos os ataques. Então essa fé que em Kardec vemos, essa resiliência, lá em Jan Hus já podíamos ver. Então ele resiste a todas essas dificuldades, a todos esses processos, mas não cede nas suas ideias, mas acaba sendo queimado vivo na fogueira. Mas deixa sementes, deixa um exemplo
E isso haveria de fecundar alguns espíritos mais adiante que dariam continuidade a essa obra que se inicia com esses 3 e com outros nomes que poderíamos aqui citar. Claro, não vamos enumerar todos os nomes envolvidos, mas mais adiante surge Lutero, Melanchthon, Calvino e outros nomes que levam adiante a reforma protestante, que teve um papel, é preciso reconhecer, muito importante para a humanidade, porque ela pôde, enfim, desprender, de certo modo, o pensamento humano de certas amarras, de certas grades em que se encontrava, em decorrência daquela visão muito fundamentalista, de uma visão muito engessada que se tinha até ali e que impedia voos mais altos em outras áreas, por exemplo, da ciência e da filosofia. Eles então criam uma certa ruptura que daria margem para, mais tarde, o iluminismo e todo um desenvolvimento da ciência, da filosofia, que viria preparar terreno para outros grandes progressos em decorrência. E também eles trazem essa contribuição assim fantástica de trazer de volta o texto do Evangelho às massas, de trazê-lo novamente ao povo, de fazê-lo novamente universalmente acessível. Pode parecer algo, entre aspas, assim, não tão importante, mas quão fundamental foi isso para os próximos passos. Porque precisamos lembrar que, em termos de Brasil, quando voltamos ao início do século XX, quando Eurípides se torna espírita e tinha lá suas dúvidas sobre as bem-aventuranças, ele não tinha uma Bíblia para acessar o texto. Só o teve porque ele era amigo de um sacerdote, que, sabendo da sua devoção, do seu interesse, lhe deu o texto. Então, até não muito tempo atrás, nós tínhamos essas questões ainda aqui no Brasil. Mas lá, Lutero praticamente cria a língua alemã com a tradução que propõe do Novo Testamento, ou da Bíblia como um todo, em alemão, e assim inicia-se um novo tempo em que, ao menos o texto, agora passaria a ser mais acessível às criaturas. Mas, por óbvio, o texto por si não basta. O projeto da espiritualidade era algo maior. O projeto da espiritualidade é trazer de volta a todos nós e aprofundar ainda mais o espírito do texto, o espírito do Evangelho. Para que, nesses momentos de transição no qual estamos agora exatamente inseridos, pudéssemos contar com esse entendimento mais claro, mais lúcido do que Jesus falou, do que Jesus propôs, do que Jesus descortinou para todos nós, para que, ao mesmo tempo, pudéssemos estar consolados, pudéssemos estar esperançosos, mas também informados e conscientes da magnitude dos trabalhos a realizar nessa última hora de um tempo e a abertura de uma nova hora ou de um novo dia para a humanidade. Esse é o contexto em que estamos. E é aí que entendemos o trabalho de Allan Kardec, dos espíritos e depois, dos demais colaboradores, as obras subsidiárias que vieram, em especial de Francisco Cândido Xavier. Aí entendemos o trabalho deles nessa esteira, em que, em mais ou menos cerca de 4, 5 séculos atrás, inicia-se o projeto de resgate do texto, passando depois pela universalização desse texto, a própria recuperação de manuscritos mais antigos, que nos permitiu voltar mais às fontes do texto mais próximo ali dos tempos originais do cristianismo, para que então pudéssemos, com o trabalho de Kardec, com o trabalho dos Espíritos, penetrar o espírito do Evangelho, para que esse espírito pudesse ser então o norteador da humanidade, de cada um de nós, nesses tempos de transição. É isso que Kardec vai descrever para nós, por exemplo, lá no capítulo 17 do livro A Gênese, quando ele faz ali uma série de comentários sobre o sermão profético, e tem uma parte lá chamada Sinais Precursores, em que ele fala de 3 momentos específicos, digamos assim, no processo de transição, a partir do que Jesus disse no sermão profético. Ele fala das dificuldades, das dores. Jesus é bem explícito quanto a isso no sermão profético. Por abundar a iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Ele fala das lutas, compara esse processo que estamos vivendo às dores de um parto,
É doloroso, mas uma vez nascida a nova humanidade, as novas criaturas, todas essas dores ficarão em segundo plano, porque a alegria do novo ser, da nova humanidade, há de suplantar tudo isso. Então ele fala dessas dores, ele fala do resgate do Evangelho em sua primitiva pureza e fala do objetivo final, esse Evangelho então difundido pelo mundo e vivido pelas criaturas. São esses os três momentos ou os três marcos, digamos assim, que caracterizam a transição, conforme lá o comentário de Kardec. As lutas, as dores, as dificuldades, o resgate do Evangelho em sua pureza primitiva, o espírito mesmo da letra, e então o momento que almejamos, todos nós, a vivência e a aplicação do Evangelho na construção dessa nova humanidade. Então a gente percebe que nesse recorte, nessa visão histórica que aqui trouxemos, o papel dos estudos do NEP, do Mildinho, enfim, o esforço de estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, ele se enquadra em especial nesse período, digamos assim, nesse marco aí do meio que mencionamos, o resgate do Evangelho em sua pureza primitiva. Claro que ele acaba alcançando também nos alcançando, né, nas dores e nas lutas que nós vivemos, porque traz o consolo, porque traz-nos a resiliência, etc. Mas, em especial, a grande finalidade aqui do Espiritismo, a grande contribuição dele, é trazer essa mensagem de Jesus agora explicada, desenvolvida, para que não seja mais um acreditar sem um fundamento mais sólido, para que não seja mais uma esperança que não esteja ali muito bem fundamentada, para que seja algo de fato sólido nos corações e então possa sustentá-los nas provas e nas lutas que viverão. Aliás, é isso que os Espíritos vão comentar no Livro dos Espíritos, na questão de número 627, quando Kardec pergunta para eles: mas se Jesus já nos ensinou tudo sobre as leis divinas, qual a finalidade de vocês, os Espíritos? Em outras palavras, é mais ou menos isso que ele pergunta. Se ele já nos ensinou tudo, pelo menos o principal quanto às leis divinas, qual a finalidade de vocês, os Espíritos? E então, os Espíritos responderão a Kardec, orientando também a todos nós, dizendo assim: Jesus empregava a miúde, ou seja, com frequência, parábolas, simbolismos em suas falas. Preciso é que agora tudo isso se faça claro e acessível, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância. Essa é a nossa missão. Estamos incumbidos de abrir os olhos aos cegos, de fazer com que ninguém possa interpretar a bel prazer, ou segundo as suas paixões e interesses, a lei de Deus, traduzida ou expressa para nós no Evangelho. Para que então essa lei bem compreendida possa nortear os caminhos das criaturas e ninguém mais possa dizer ou pretextar ignorância, não conhecia, não sabia, não entendia. Essa é a nossa missão, dizem os Espíritos, esclarecê-los quanto a esse entendimento, relembrar o que Jesus disse, desenvolver e aprofundar o que ele disse. Não é o que ele falou sobre a missão do Consolador? Vos relembrará tudo quanto tenho dito, vos guiará em todo o conhecimento da verdade, desenvolvendo o que ele disse de maneira simbólica, de maneira velada outrora, porque não estávamos aptos a entender. Muitas coisas ainda teria vos dizer, por ora, porém, não poderia suportar, diz o Mestre. Estava reservado ao tempo nos dar mais recursos para entender. Estava reservado ao Espiritismo, ao Consolador no futuro, trazer-nos as chaves de entendimento para acessarmos aquilo que outrora não poderíamos compreender, ou não teríamos recursos para compreender. Essa é a ideia, né? Num voo bem panorâmico, num voo assim rápido pela história da humanidade, que na verdade envolve inúmeras variáveis, milhões e milhões de seres, de destinos que se entrelaçam, a gente fez aqui um recorte para entendermos mais ou menos a magnitude do projeto em que nós estamos inseridos.
Nós estamos a falar, gente, da culminância de um processo que envolve pelo menos 5 séculos. Desde a primeira atuação lá de Jan Hus, poderíamos até voltar antes no tempo, até a segunda vinda dele na pessoa de Allan Kardec. Olha quanto investimento da espiritualidade para que chegássemos até aqui, tendo hoje em mãos o texto do Novo Testamento e os textos da doutrina espírita, que se complementam uns aos outros, trazendo-nos o Espírito que dá vida. As palavras que vos disse são Espírito e são vida, dizia Jesus. E é isso o que o Espiritismo, em especial o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, vai nos ajudando a compreender. Essa deve ser a nossa visão, para que a gente não se perca em elementos secundários, para que a gente não se perca em rótulos, em nomes, em títulos, para que a gente foque no alvo. Qual o alvo? Acessar o Evangelho para vivê-lo. Qualquer movimento, qualquer esforço que esteja visando isso, está com Cristo. Estará contribuindo. E é isso que nós precisamos compreender. O que o Espírito de verdade, que é o próprio Mestre, nos pede. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, na mensagem muito bela, os obreiros do Senhor. Felizes aqueles que disserem aos seus irmãos: unamos esforços, cessemos ou façamos calar as discórdias, as diferenças, e saibamos focar aquilo que é essencial para que a causa não sofra perda, para que a causa esteja acima de quaisquer outros elementos que são absolutamente secundários. Pessoas, nomes, rótulos, títulos vêm e passam. Agora, o alvo, que é o Cristo cada vez mais vivo em nós, que é o bom e velho, como Paulo dizia, revestir-se de Cristo, esse precisa estar sempre a ocupar o céu de nossas consciências, os horizontes de nossa mente, para que não nos desviemos do caminho, como outrora tantas vezes fizemos no que diz respeito ao Evangelho. Então aqui entra esse esforço que os NEPs vêm desenvolvendo, mas que começa antes lá com Honório Onofre de Abreu, muito inspirado, e aqui não poderíamos deixar de mencioná-lo, trazendo o nosso preito de gratidão, muito inspirado, seu Honório, por Emmanuel, que foi no movimento espírita talvez o grande artífice, o grande coordenador, o grande pioneiro a abrir horizontes nesse tipo de estudo. Claro, seguindo no mesmo caminho, na mesma senda que Kardec já havia aberto com o Evangelho segundo o Espiritismo, que costumamos sempre dizer, não é um ponto de chegada. O Evangelho segundo o Espiritismo é um ponto de partida. Porque muitos corações pensam, ali temos já tudo o que precisamos saber no que diz respeito ao estudo do Evangelho. Temos sim os pontos principais, mas Kardec e os Espíritos trazem-nos essa obra não para que ela esgote, não para que ela represente a totalidade da nossa relação com o próprio Evangelho do Cristo, mas para que ela seja, na verdade, um manual, uma orientação de como ir buscar no Evangelho do Cristo o que é essencial. É isso que Kardec e os Espíritos visavam, esse resgate do Evangelho. Aliás, há uma cena muito, muito bonita que foi descrita de maneira póstuma numa das edições da Revista Espírita, se não me engano, de novembro de 1904, Depois que Kardec desencarna, a Revista Espírita segue ainda por uns bons anos, sob nova coordenação, com outros editores e tal, mas trazendo também textos inéditos de Kardec e outras coisas que foram vindo à tona. E ali eles compartilham esse artigo, inclusive foi inserido depois como apêndice pela FEB, se não me engano, no livro Obras Póstumas. E eles compartilham ali um escrito de Kardec em que ele relata um caso interessante no que diz respeito à produção da obra O Evangelho segundo o Espiritismo.
A gente já mencionou aqui um detalhe, né, que Kardec, em determinado momento, ele deixa Paris e vai para Saint-Adresse, onde passa algum tempo para dedicar-se à escrita da obra e também por questões de saúde. A região de Saint-Adresse fica ali na Normandia, na costa francesa, uma região muito bela e tudo mais, e Kardec passa ali algum tempo refazendo as suas forças, a sua saúde, e também para se dedicar mais inteiramente à escrita da obra. Inclusive ele recebe uma mensagem de Erasto dizendo: entendeu agora porque a gente precisava de você aqui? Ele achava que tinha ido para lá só por questões de saúde, mas na verdade eram os espíritos que haviam mobilizado para que ele pudesse estar lá. E Erasto diz: a obra como a que estamos produzindo precisa de insulamento sagrado. Como a dizer que, em especial para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos tiraram Kardec de todo o rebuliço ali de Paris, aquele tanto de gente que buscava as reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, enfim, deixaram ele quase que exclusivamente focado para a escrita daquela obra, tal a importância que ela tinha. Então ele fica ali por um tempo correspondendo-se com Amélie e recebia também mensagens mediúnicas por meio dessas correspondências, e aí ele volta para Paris. Quando ele volta para Paris, ele não fica na casa dele propriamente, ele vai para a Vila Ségur, aquela vila no qual eles tinham ali um imóvel e para onde planejavam se mudar ao final da vida, inclusive criar ali um lar de idosos e tal. Kardec desencarna exatamente quando estava de mudança para a Vila Ségur, rompe o aneurisma e ele desencarna, né, em 31 de março de 1869. Então ele fica ali, mesmo estando em Paris, a Vila Ségur ficava ali nas proximidades, ele fica meio que retirado ainda para seguir na composição dessa obra. E um dia ele é buscado por uma médium de Lyon, que veio visitá-lo e encontra apenas Amélie. Amélie informa: olha, infelizmente ele não está. Ele está lá na Vila Ségur, está trabalhando em alguma coisa. Ele não havia informado Amélie sobre a obra em que ele trabalhava, não havia falado nada com ninguém. Inclusive ele fica até surpreso com as mensagens que vão chegando, porque ninguém sabia do que ele estava trabalhando e as mensagens refletiam de fato a obra em que ele estava trabalhando. Mas a Amélie, conhecendo a médium, sabia que ela tinha faculdade de desdobramento mediúnico. Olha, ele está lá, por que você não vai lá visitá-lo? Não é que você não vai lá ver o que ele está fazendo? E ela aceita. Elas fazem ali na hora, né, o experimento. Ela entra em estado de sono, de desdobramento ali, e em espírito desloca-se, um sonambulismo lúcido, né? Ela desloca-se até onde Kardec estava, descreve a casa. Ela nunca havia visto a casa, e Kardec até se impressiona, porque ela não só descreve a casa, mas onde ele estava na casa, que não era onde geralmente ele ficava quando trabalhava. Nesse dia em específico ele estava num outro lugar, e ela descreve exatamente isso. Então, mais elementos que traziam veracidade, né, ao informe. Kardec faz questão de pontuar tudo isso. E aí a Amélie pergunta, né, veja se você consegue ver no que ele está trabalhando. Nenhuma delas sabia. Surgiu a curiosidade: vê se você consegue ver no que ele está trabalhando. E ela informa: eu vejo, ele está cercado por uma assembleia de espíritos superiores, né, luminosos, mas há um deles ao qual todos os demais prestam reverência. Há um espírito em especial ao qual todos os demais prestam reverência. Creio que não precisamos mencionar quem seja esse espírito. E aí ela pergunta, né, e o que ele está trabalhando? No que ele está trabalhando? E aí um dos espíritos que acompanhava Kardec desloca-se, né, aproxima-se dela, fala assim: olha, um espírito está se aproximando à médium. E ele está com um grande livro. Ele está com um grande livro, um livro luminoso assim. Ele vai, abre o livro e então a médium lê, em caracteres luminosos, Evangelho. Só essa palavra, nesse grande livro. Então, naturalmente que é uma visão muito simbólica, né? Os espíritos quiseram trazer essa imagem para que ficasse o registro desse simbolismo. Ali estava se trabalhando no resgate do Evangelho. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é mais um marco, sem sombra de dúvidas, fundamental para a história da humanidade no que diz respeito à nossa relação com o Evangelho. Mas ele não é ponto de chegada, ele é ponto de partida. E por isso o esforço que hoje realizamos
nada mais é do que dar continuidade ao que Kardec, amparado pelos Espíritos, fizeram. Reunirmos todos, buscarmos essa inspiração do alto que Kardec teve enquanto compunha a obra, para, como ele mesmo frisou na introdução, acessarmos em especial o aspecto moral, que é aquele que conversa, que dialoga com a nossa vida, que é aquele que mais propriamente nos edifica, nos transforma, nos capacita a sermos, nas mãos de Jesus, melhores instrumentos. Pois, já que ele é modelo e guia, como seguir um guia com o qual não temos proximidade? E como conformarmos a um modelo que não conhecemos a fundo? Se ele é modelo e guia, pede de nós proximidade e conhecimento profundo. E esse é o intuito de qualquer reunião que se processa visando esse estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Mas essa reunião de corações, ela pede de nós alguns movimentos, digamos assim, alguns cuidados, para que ela não fique sendo somente algo pro forma, digamos assim. Para que ela não seja, como em muitos séculos nós vivemos, uma reunião em que o Evangelho é apenas um pretexto, mas não é o grande foco. Para que ela não seja um simples folhear de páginas, sem reflexão profunda sobre a vida e sobre nós mesmos. Ela pede de nós essa busca acerca do Evangelho. Ela pede de nós uma entrega, ela pede de nós uma disposição, uma boa vontade, sem a qual os resultados serão ainda muito precários, muito limitados. Porque, como disse Bellarmino, a André Luiz no livro Os Mensageiros, Bellarmino era um doutrinador que havia falido, que havia tropeçado, se complicado durante a encarnação, porque se perdeu do foco da proposta da doutrina espírita e do Evangelho. E ele mesmo confessa que, enquanto encarnado, achava o Evangelho assim como um conjunto de velharias, como algo assim não tão importante. Até passava por aquelas páginas, por aquelas lições, mas ainda não se sentia de fato mobilizado por aquilo. E aí ele comenta, é que o Evangelho, André, é um livro divino. E enquanto permanecemos na cegueira da vaidade ou da ignorância, não nos revela os seus tesouros sagrados. Para acessar o tesouro do Evangelho, nós precisamos apresentar algumas chaves para abrir esse baú. O que me faz recordar uma parábola do Mestre, que creio é uma boa expressão do que seja o esforço de estudo do Evangelho. É aquela parábola em que Jesus fala de um tesouro oculto no campo. Mas que para achar e acessar esse tesouro, não está dito explicitamente na parábola, mas entendemos por óbvio, para achar um tesouro oculto no campo é preciso cavar. E às vezes cavar bem fundo. E é isso que a gente vai percebendo, o estudo do Evangelho vai pedir de nós. Darmos a ele a paciência, a perseverança, a continuidade, a boa vontade, a disciplina, para que então ele nos retribua gradualmente com os seus tesouros incomparáveis e inesgotáveis. Quanto mais oferta a criatura de si ao Evangelho, mais o Evangelho oferta de volta em retribuição por aquilo que ela tem dado. É aquele princípio, aquela lógica do Evangelho que às vezes parece até injusta. Quem mais tem, mais ainda lhe será dado. E aquele que pouco ou nada tem, mesmo que acha que tem, lhe será tirado. A gente fala, mas que lógica é essa? Quem já tem vai ganhar ainda mais, e quem não tem nada, mesmo que acha que tem, vai perder? É exatamente isso. Quem mais tem tido para com o Evangelho dedicação, paciência, investimento, mais dele vai recebendo. Como diz Emmanuel, ofertemos algo de nós à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. Isso é o estudo do Evangelho. Para achar o tesouro oculto no campo, temos que cavar nós mesmos e fundo em nós próprios,
Temos que cavar no sentido de buscar lá, primeiro, o sentido dessa ou daquela expressão, o sentido dessa ou daquela palavra, recorrer a um dicionário para tentarmos entender melhor o contexto cultural. Começa por aí. A meta é chegar lá no espírito, no ouro puro. Mas até chegar no ouro puro, a gente tem que tirar um monte de terra, um monte de cascalho, tem que garimpar. Em nós, fora de nós, dos recursos de estudo e aprendizado. Tem que buscar aí as chaves da doutrina espírita para a gente poder abrir esses cofres. Então, é um tipo de estudo que vai pedir muito de movimento da criatura, porque senão ela não sai nem, digamos assim, da primeira etapa. Ela para na antecâmara do estudo e da compreensão do Evangelho. O Emmanuel tem uma mensagem no livro Harmonização, capítulo 7, chamada Entendimento Espiritual, em que ele fala daqueles corações que muitas vezes alegam muitas dificuldades para entender o Evangelho. As expressões são difíceis, eu não conheço esse linguajar, esse simbolismo todo, etc. O Emmanuel vai comentando disso e falando da importância da gente saber superar isso, da gente saber perseverar quando encontra essas dificuldades. Porque em nossa presunção, em nossa vaidade, muitas vezes nós parávamos na antecâmara realmente do santuário que é o Evangelho. Não, essa lição aqui, essa fala de Jesus não faz sentido. E aí a gente deixava. Não, isso aqui eu não consegui entender. E aí vai deixando. Não, isso aqui de alguma maneira foi adulterado, porque não pode ser isso. E o que a gente vai percebendo é que, em geral, no que diz respeito ao entendimento, à interpretação do Evangelho, o problema nunca estará no Evangelho, mas sim naquele que o interpreta. Mas sim ainda na falta de recursos para acessá-lo em sua plenitude. Por isso, Emmanuel diz nessa mensagem que mencionamos, estudo e observação do Evangelho também constituem trabalho e da mais alta envergadura. Gente, quando a gente vem para um grupo de estudo como o NEP, nós estamos vindo trabalhar. Não é só ouvir, não é só vivenciar as vibrações agradáveis que ali existem pela presença espiritual. Nós temos que vir com o espírito de trabalho, porque ali a gente vai receber uma série de recursos que precisarão ser trabalhados, às vezes por semanas a fio, por anos a fio, até porque quando nós buscamos mais propriamente o Evangelho, confere-nos também o Senhor as circunstâncias para aplicá-lo em nossa vida. Enquanto talvez estávamos distantes dele, indiferentes a ele, vivíamos naquela aparente tranquilidade, como se as coisas estivessem bem, como tudo está certo, mas é aquela falsa paz. É a tranquilidade do lago, que parece sereno, mas que esconde ainda em seu fundo um lodo que está ali, só guardado, mas que uma vez agitado vem novamente à tona e turva aquelas águas. Assim muitas vezes é a condição do espírito. Parece tranquilo na superfície, mas ainda um monte de lodo a trabalhar. Quando ele começa a mexer com o Evangelho, quando ele começa a interessar-se pelo Evangelho, não só recebe ele as luzes do Evangelho que lhe ampliam o discernimento, que o ajudam a entender melhor o que é, onde está, como está, para onde vai, o que busca, como também ele passa a receber do alto ocasiões de testemunho do que tem aprendido. Por isso, uma das primeiras coisas que a gente fala para um novo membro, um novo integrante lá do NEP, está preparado, porque é dito e feito. O indivíduo entra ali, passa um ano, passa 2 anos, começam a vir provas, começam a vir as dificuldades. Por quê? É ocasião de aplicação. Numa escola, temos os dias da aula teórica, mas temos os dias da prova prática. Assim também, sendo o NEP, ou sendo o estudo do Evangelho a grande escola do Cristo, chegará também o momento das provas práticas, no âmbito do lar, no âmbito da saúde, no âmbito do trabalho, no âmbito da própria atividade espírita, em que às vezes passaremos por dificuldades maiores, em que seremos chamados a exemplificar. Então, a gente tem que comparecer com esse espírito de trabalhadores, não só daqueles que lá vão, ouvem e saem sem uma ligação mais efetiva, sem trazerem aquilo para, digamos, o laboratório da vida. Cada um que ali comparece tem que comparecer
como quem realmente está interessado em construir com aquele mestre uma intimidade, um vínculo, uma relação. Não só absorver, não só ouvir aquele que é o facilitador ou o condutor do dia, ou aquela pessoa que é tida como uma referência, não, comparecer como mais um aprendiz interessado. Porque a grande finalidade é fazer com que cada membro ali do grupo crie de si para com o mestre uma relação mais estreita, na sua vida particular, nos seus estudos depois que fará sozinho, em casa, na família, realmente desejar, ansiar por conviver mais com Jesus. Esse é o objetivo. E isso pede de nós trabalho, esforço. Não é simples presença física, não é simples oferta de ouvidos materiais, é oferta de uma acústica da alma receptiva, é oferta de um coração, um solo do coração mais arado, mais preparado, no qual então as sementes do Evangelho poderão cair de maneira mais fértil, com mais possibilidade de frutificar. E justamente para destacar então esse aspecto da ação que envolve o estudo do Evangelho, nós nos recordamos da definição que compartilha conosco Alcione acerca desse estudo. Ela que pôde, digamos assim, vivenciar esse estudo com o próprio Espírito Emmanuel, à época encarnado como Padre Damiano, como sabemos no livro Renúncia, e lá já naqueles idos cultivavam eles esse modelo de estudo que mais tarde Emmanuel viria a difundir na seara espírita por meio das mensagens, das tantas mensagens que compartilhou conosco, separando pérolas do Evangelho, pequenas frases, pequenos trechos, e desdobrando em torno desses trechos reflexões profundas, sublimes. Às vezes, um mesmo trecho comentado 5, 10 vezes, em perspectivas, em ângulos diferentes, realmente a demonstrar que cada lição do Evangelho é como uma pérola ou um diamante com muitas facetas, todas elas complementares entre si, todas elas embelezando cada vez mais a grandeza do que Jesus compartilhou conosco. Então, ela comenta, certa feita estava ali com os familiares e tal, e falando a respeito do Evangelho, ela comenta assim, que o estudo das letras santas é comparável a uma pesca das luzes celestiais. É uma pesca. E qualquer pescador sabe que para que de fato alcancemos o peixe, não basta se postar ali em frente ao rio ou à represa esperando que o peixe venha até nós. O símbolo aqui, a imagem, fala do esforço, do movimento da criatura de ir até o local onde se pesca, lançar as redes ou a linha para então colher esses valores iluminativos que o Evangelho é portador, de que o Evangelho é portador, em abundância. Então essa imagem que a gente vê tantas vezes no próprio Evangelho, Jesus pescando com os discípulos, é algo que recapitulamos todas as vezes quando adentramos um grupo de estudo do Evangelho. É como se, de novo, com Jesus fôssemos pescar. Como outrora faziam Pedro, Tiago, João, entramos no barco, nós, a comunidade dos que ali estamos, dos seus seguidores, e com ele vamos lançar redes no rio da vida, em busca desses valores iluminativos, aqui representados pelos peixes. Então, o estudo do Evangelho, ou das Escrituras de um modo geral, é uma pesca de luzes celestiais. E ela continua, o rio da vida está sempre correndo, e é indispensável energia serena e vontade ardente a fim de mergulharmos na coleta dos valores divinos. Então olha que interessante, ela está falando dessa pesca das luzes celestiais do Evangelho, mas ao mesmo tempo ela fala do rio da vida, como a dizer que a pesca dos valores dessas luzes celestiais do Evangelho não se dá somente no momento em que a gente se reúne em torno do Evangelho, ela se dá na vida como um todo. Porque o que eu aprendi ali no momento de estudo do Evangelho vai ser o recurso, vai ser a rede de que eu vou me servir depois para, numa experiência de dificuldade,
pescar algumas conquistas do Espírito. O que eu vou construindo com Jesus ali em termos de compreensão da vida, de resignação, de paciência, será a rede depois de que me servirei para, diante de uma enfermidade difícil, pescar valores de mais paciência, de mais iluminação, de mais desenvolvimento do ser. O que nós vamos coletando ali no momento de estudo, a partir da reflexão das lições de Jesus acerca de fraternidade, de amor, de caridade, serão depois os instrumentos de que me servirei na convivência no lar para pescar mais valores evolutivos, para me iluminar. Então ela fala do rio da vida, que está sempre correndo, e cada um nele pescará com mais ou menos proveito, conforme os recursos que já tenha para a pesca. O Emmanuel ele usa um símbolo similar, uma imagem similar, em que ele fala do rio da misericórdia divina, o rio da graça divina. E cada um vai até esse rio e coleta ali água conforme o recipiente que já possui. Alguns vão nesse rio da misericórdia divina, o da graça divina, com uma colher de chá. Outros com uma colher de sopa, outros com uma xícara, uma chávena, outros com uma bacia, outros com um balde. Cada espírito retira desse rio da vida, da graça divina, conforme a medida que já construiu em si. Almas mais largas, almas mais profundas, almas mais vastas, conseguem extrair mais da graça do alto. Almas superficiais, almas ou corações ainda muito limitados no egoísmo, na vaidade, pouco conseguem extrair do rio das graças divinas. Então, no estudo do Evangelho, a gente se expande, a gente alarga coração e raciocínio, para então termos um recipiente maior para colher dessa água do rio da vida. Ou a gente adquire os instrumentos de que nos utilizamos para pescar de maneira mais proveitosa e abundante os recursos iluminativos do Espírito. É o que o Evangelho vai propondo para cada um de nós. Por isso ela continua: enquanto o homem se mantiver tíbio, desencantado, indiferente ou pessimista, dificilmente poderá encontrar no Evangelho algo mais que os sublimes apelos do Senhor. Com a medida com que medirdes, sereis medidos. Se eu chego com uma medida desse tamanho para o Evangelho me devolve com uma medida desse tamanho. Mas se eu chego expandido em termos de esperança, de bom ânimo, de boa vontade, o Evangelho me responde conforme a medida com que eu o medi. Então, o indivíduo que chega ali enceguecido pelo orgulho, pela vaidade, na estreiteza de sua visão ainda tão limitada, ele vai ver muito pouco ou quase nada do Evangelho. Mas o indivíduo que já chega ali com o coração sensibilizado pelo serviço no bem, que chega ali com humildade, com grandeza de alma, ele vai extrair uma mina inteira do Evangelho. É por isso que a Narcisa diz para o André Luiz, no início do livro dos Mensageiros, que é bacana, a gente vai acompanhando toda a mudança do André Luiz. E do nosso lar para os Mensageiros, a gente já vê uma grande mudança, um grande amadurecimento. E ele mesmo fica impressionado. O primeiro capítulo dos Mensageiros é o André assim, impressionado com a beleza que ele estava vendo ao seu redor. Parecia que antes não existia. Sempre teve lá, ele que não conseguia enxergar. Ele estava maravilhado, como a vida é bela, como as leis divinas são perfeitas e tal, E ele estava ali naquele estado meio de êxtase, de encantamento. E aí a Narcisa comenta com ele, é que você está realmente passando por uma renovação profunda, André. E aí, falando acerca do Evangelho, ela diz assim: enquanto a criatura se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho não parece senão um repositório de ensinamentos comuns, nada demais. Mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, os sentimentos sublimes, eis então que o Evangelho revela aspectos antes desconhecidos da sua inteligência. E ela conclui: quando crescemos para o Senhor, as suas lições também crescem para nós. Quanto mais crescemos em aplicação com Cristo, mais o Evangelho se engrandece ao nosso olhar. Agora, enquanto a gente permanece ali,
indisposto, preguiçoso, sem a disciplina devida, sem a constância, parece que o Evangelho não traz nada assim de tão impactante. A gente parece não conseguir entender como as pessoas às vezes se emocionam tanto, né? Acham aquilo tão sublime. É porque falta a gente avançar nessa construção de perspectivas de recepção do Evangelho. Aliás, isso por vezes acontece assim, no nosso NEP mesmo, em outros grupos similares com os quais a gente podemos conversar, é muito comum que ali surjam corações que chegam no primeiro momento assim, muito entusiasmados, achando que estudo do Evangelho é algo meio que mágico, assim, que você abre uma torneira lá e aquilo vai descer de roldão, né? uma catarata que vem do alto, uma cachoeira, e aí chega lá e percebe que na verdade é um trabalho assim, às vezes até entre aspas, tá? Moroso, demorado, muito meditado e refletido, para ir colhendo as pepitas de ouro. Tem que tirar um monte de cascalho, que são visões nossas, atavismos, incompreensões, ignorância, para a gente colher alguma coisa de ouro. E aí muitos desencantam-se. Fica ali algumas reuniões e depois segue seu caminho, porque ainda não conectou com essa ideia de que ali é sobretudo trabalho, de que ali pede de nós essa constância. Por isso que Agostinho faz questão de frisar, energia serena e vontade ardente. A vontade ardente representa a disciplina, a constância, é o que alimenta a gente em todo esse processo, de garimpar muito cascalho para tirar o ouro, que vai sendo cada vez maior, em maiores quantidades, quanto mais maduros vamos ficando. Mas também energia serena, para que a gente não se deixe conduzir só pelo entusiasmo. A gente vai para o Evangelho com serenidade, com maturidade, sem precipitação, sem aquela febre. Porque a primeira face do Evangelho é a do consolo. E essa a maioria vai conseguir acessar, mas ela é a primeira face. Como diz aquele trecho do Apocalipse, né? Quando João descreve lá o anjo dando um livrinho para ele. O livrinho ele é um símbolo do Evangelho, da mensagem de Jesus. Ele diz assim, esse livrinho na boca era doce como mel, mas no ventre era amargo. Esse é o Evangelho, gente. No início tem até aquele encantamento, né, do consolo, da esperança e tal, mas daqui a pouco você vai passando nas reuniões, você vai criando mais intimidade, você vai vendo que o negócio começa a amargar lá dentro, porque ele começa a criar uns incômodos, assim, ele começa a criar umas coisas dentro de você, você fala, puxa vida, eu não senti isso antes não. É porque antes aquilo nem te incomodava, faltavam luzes para perceber, faltava sensibilidade, mas o Evangelho vai trazendo incômodo também, porque é a função dele incomodar. E é isso que ela está dizendo, se eu não tiver energia serena e vontade ardente, eu não passo das primeiras etapas no estudo do Evangelho. Se a gente comparecer ali com desânimo, só na condição daqueles que querem receber e nada dar, o Evangelho muito pouco vai revelar-se, ou vai revelar de si para nós, né? O Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Pão Nosso, capítulo 68, chamada Necessário Acordar, em que ele comenta aquele versículo de Paulo, né? Desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. E ele fala assim, grande número de aprendizes do Evangelho alega muitas dificuldades no que diz respeito ao estudo, à compreensão do Evangelho. Alguns se fixam nas questões do texto, questões literárias e se perdem nisso e tal. Mas aí o mais importante é o que ele diz, esses amigos, entretanto, não percebem que essa dificuldade toda no que diz respeito ao Evangelho decorre ou ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere. Então ele está ali, mas o coração ainda não aderiu. Ele vai no Evangelho até onde lhe convém, até onde é mais agradável. Quando começa a ficar incômodo, ele recua. Então, o coração não adere, dormitando ainda amortecido, incapaz de analisar e compreender. E aí ele diz,
A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende, a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Então o Evangelho, para que a nossa relação com Ele seja proveitosa, Ele pede de nós muito desse trabalho conosco, erguermos-nos da animalidade, perguntarmos o que buscamos de fato, o que queremos e se já estamos dispostos a tomar as rédeas da nossa existência em nossas mãos e pararmos de projetar a causa ou a responsabilidade de nossa infelicidade e angústia a fulano, a ciclano ou às circunstâncias, sejam elas quais forem. Por isso, ao mesmo tempo que é profundamente consoladora a experiência com o Evangelho, ela é profundamente desafiadora. O Espírito Mariano, por meio de Chico, chegaria a dizer: no Sermão do Monte, há mais desafio do que reconforto. E assim no Evangelho como um todo. Consola num primeiro momento, mas além do consolo, ele traz consigo imensos desafios, mas que também são as chaves libertadoras para a criatura. Por isso, voltando a Alcíone, ela diz, que aqueles que permanecem tíbios, desencantados ou indiferentes, dificilmente poderão encontrar algo a mais no Evangelho, senão os sublimes apelos do Senhor. Em tais condições negativas, recebemos os convites do Cristo, mas frequentemente ficamos ignorando a tarefa. Somos chamados ao banquete dele, mas não sabemos ainda como nos servir desse banquete. O ensinamento de Jesus é vibração e vida. E como o estudo mais simples demanda o esforço de comparação, não podemos versar o Evangelho sem esse esforço. Kardec, mesmo ao falar do Espiritismo, na introdução do Livro dos Espíritos, o compara à ciência do infinito e diz assim: se são necessários alguns anos para formar um médico, um engenheiro, um pesquisador, e nem sempre dos melhores ainda, que dirá para nos formarmos na ciência do infinito? Se para conhecermos as ciências dos homens pedem-se-nos às vezes tantos anos, que não dirá para nos formarmos, irmos nos graduando na ciência do infinito? E o Evangelho é isso. É a ciência divina da ligação com o Pai, assim define Emmanuel. Muitos procuram nestas páginas somente motivos de consolação, esquecendo a essência do ensino. O consolo é importante? Sim, fundamental. Mas é preciso que, para além do consolo, vejamos o convite à mudança. Porque viver de consolo significa que não estamos mudando a causa da aflição. Não atentamos à causa da aflição. Então é preciso, como diria Paulo, deixar os rudimentos da doutrina do Cristo e avançarmos além. Mas seria um contrassenso vir o Mestre entre nós dos espaços gloriosos da imortalidade apenas para nos adoçar o coração, cheio de perversidades e fraquezas humanas. Jesus veio sim adoçar o nosso coração, com a sua indulgência, com a sua doçura, mas não veio só para isso. Jesus veio para nos libertar daquilo que ainda azeda o nosso coração, das causas dos azedumes, da causa das nossas angústias. Jesus é a fonte do conforto e da doçura supremos, isso é inegável. No entanto, reconhecemos que uma criança que somente receba consolações e mimos paternos arrisca-se a envenenar o coração na sede insaciável de caprichos, ou dos caprichos. Não devemos acreditar que o Cristo só haja trazido ao mundo a palavra revigoradora e afetuosa, senão também um roteiro de trabalho que é preciso conhecer e seguir, em que pesem as maiores dificuldades. Para isso, é indispensável tomar os nossos sentimentos e raciocínios como campo de observação e experiência. Olha o que a gente acabou de trazer do Emmanuel, quando ele pedia, no que diz respeito ao Evangelho, que a criatura analise a si própria, conheça-se, indague o que busca, o que deseja, para onde vai, erga-se da animalidade e vislumbre o horizonte da espiritualidade sublime que a espera. É o que Alcíone já dizia lá, que ela aprendeu com o Padre Damiano. Entender que o Evangelho é um roteiro de trabalho no qual é preciso conheçamos, é preciso tornemos os nossos sentimentos e raciocínios um campo de observação e experiência, trabalhando diariamente com Jesus na construção da arca íntima da nossa fé, desse baú, desse tesouro interno da nossa fé.
E aí ela conclui dizendo: naturalmente que essa edificação não prescinde do material adequado, constituído pelas virtudes e conhecimentos nobres que adquirimos no curso da vida. São esses os elementos que procuramos em nossa pesca das luzes celestiais, para que, recebendo as consolações de Jesus, sejamos igualmente operosos trabalhadores. Isto é, não mais apenas recipientes do Evangelho, mas agora aqueles que expressam o Evangelho. Não só mais beneficiados do Evangelho, mas aqueles que agora também beneficiam por meio do Evangelho. Essa é a grande finalidade que não podemos perder de vista. Para que não seja um estudo superficial, para que não seja simplesmente o folhear de algumas páginas ou o exercitar da inteligência, num processo que às vezes acaba virando, como diz Emmanuel, uma esgrima intelectual. Não perder de vista o Evangelho trazido à nossa realidade, traduzido no lar, traduzido na atividade espírita, traduzido na convivência com qualquer pessoa, em mais indulgência, em mais paciência, em mais doçura, em mais caridade, enfim, em mais presença do Cristo em nós. Estudar o Evangelho é estabelecer intimidade com Jesus. Meditar sobre o Evangelho, diria Ney Lúcio, o processo de estudar e meditar o Evangelho é um processo de imantação da nossa mente, do nosso coração às esferas superiores. Que possamos, portanto, trabalhar nesses moldes e com essa consciência, para muito além de elementos secundários, exteriores, designativos, focar na essência e entendermos como parte desse grande projeto que há muitos séculos vem sendo desenvolvido pela espiritualidade e por tantos espíritos. Resgatamos o texto, estamos buscando resgatar o espírito para que o Evangelho vivo atue por meio de cada coração na expansão do reino de amor, do reino de Deus que todos nós ansiamos.